Olá, bom domingo a todos. Falar da segunda vinda de Jesus à Terra é uma das coisas difíceis de falar, mas é necessário, porque foi deixado para nós que estamos vivenciando o século XXI essa responsabilidade de falar da segunda vinda de Jesus à Terra. Como explicar? Só o próprio Jesus pode ajudar as explicações, porque ele fala das dificuldades que é entender os desígnios de Deus e como foi o mediador entre Deus e o homem, ele sabia da dificuldade que era. O profeta Daniel, no capítulo 12, fala que muitos passarão pelos olhos e terão algum conhecimento, mas nenhum ímpio compreenderá, mas os sábios compreenderão. Quando eu era menino, eu via as pessoas falar do fim do mundo e eu ficava observando, cada um falando do seu jeito. E uns falavam que ia ser no ano 2000. E eu fui crescendo e fui começando a estudar os desígnios e a providência divina, falando dos últimos dias da humanidade. E hoje, já com a idade mais avançada, e tenho um conhecimento mais ou menos como é a dificuldade de entender. E eu, semana passada, falei do profeta Zacarias, onde ele falou das pessoas que desobedecem e não seguem a verdadeira igreja de Cristo, recebe já aqui na terra o castigo devido. Mas voltando aos sinais da segunda vinda de Cristo à terra, temos vários sinais. E ontem eu passei uma revisão sobre o sexto selo do Apocalipse, o livro mais difícil que as pessoas procuram não se aprofundar. E quando Jesus abriu o sexto selo, ele anunciou um grande terremoto, onde o sol ficava escuro, a lua vermelha e as estrelas caíam do céu sobre a terra. Que dificuldade entender como o sol escurece diante dos nossos olhos, porque o astro sol está aqui todos os dias alumiando a terra, a lua todos os dias alumiando a noite na terra. E nós, lendo o Apocalipse, vendo a situação do que Jesus queria nos falar, como a igreja que tinha deixado para nos orientar, esqueceu de falar e explicar como é o escurecimento do sol e o escurecimento da lua, e como as estrelas iam cair do céu. E aí a estrela absinto é uma das coisas que mais faz a dor no nosso coração, quando nós sabemos que os sacerdotes representam as estrelas, e quando eles cometem a apostasia, é sinal que as estrelas caídas do céu são esses
sacerdotes apóstatas, que representa no sexto selo. Mas temos a palavra de conforto, que Jesus não deixa fazer mal nenhum àqueles que têm o selo do Cordeiro. E a gente fica na esperança que a sabedoria chegue às pessoas com a ajuda de Deus, para que não seja ferido com o anátema da cegueira da alma. Por isso, eu às vezes tenho muito a falar, mas sei que são poucos a entender, como eu, desde criança, procuro dia a dia, momento a momento, compreender e pedir a Deus discernimento das suas palavras, de como enxergar com os olhos da alma tudo aquilo que foi deixado nos livros santos, nos evangelhos, no Apocalipse, nos profetas. E nós temos que deixar de entender as coisas segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí nós possamos verdadeiramente começar o entendimento espiritual e aí receber da divina providência de Deus um conhecimento que são conhecimentos de salvação, conhecimento de nada que o mundo apresenta com o seu materialismo traz de benefício para nós. Mas quando Jesus, no caminho do Calvário, falou para aquelas mulheres que choravam quando ele ia sofrendo no caminho, ele falou: por que choras, filhas de Jerusalém? Não chorei sobre mim, mas chorai por vós e por vossos filhos. Ele sabia o que ele estava falando, ele sabia que nós que não conseguimos enxergar com os olhos da alma era digno de compaixão e de choro, porque ele, como homem, mas tinha o conhecimento da luz do céu, e ele sabia que o sofrimento material não tem nenhuma proporção da visão futura. Por isso, às vezes a gente sente, o coração entende, mas as palavras às vezes não saem com exatidão conforme nós queríamos falar. Mas assim como é difícil entender as coisas divinas, assim também é difícil falar. Porque se fosse fácil de falar, seria também fácil de entender. Mas como é difícil de falar, também é difícil de entender. Mas se não falarmos, também podemos faltar com a caridade com o próximo. E quando a gente tem o desejo de aprender, também tem o desejo de ensinar, mesmo sem saber, com palavras de esclarecimento rápido, mas o desejo imenso de compartilhar o gozo espiritual, que é maravilhoso. Além de ser maravilhoso, também é muito perigoso, porque não podemos falar com arrogância, nem com soberba, para não sermos penalizados pelo conhecimento, por pensar que conhece sem ter o verdadeiro espírito da caridade. Por isso, eu peço a todos aqueles que humildemente trabalham para a salvação das almas, que ajudem os outros, e aqueles que podem e conhecem melhor
exerça a sua função de transmitir, para que nós possamos conhecer. E lá no céu, Jesus, com o seu Pai e o Espírito Santo, vai nos dar a paga merecida a cada um, segundo as nossas obras. Por isso, eu desejo a todos um domingo feliz e que neste Natal em que se inicia o Advento, a preparação para o Advento, nós possamos receber muitas mensagens de salvação para todos. Fique todos com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.